vamos estar passando a palavra do Senhor para o nosso querido evangelista, que vai ministrar em nossas vidas nesta noite. Amém? É de novo. Em tuas mãos, Senhor, eu me entrego agora. Fala comigo nesta hora em que o meu coração deseja ouvir a sua voz. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora, Senhor. Fala aos teus filhos agora. Fala aos teus filhos agora, Senhor. Fala aos teus filhos agora, Senhor. Fala aos teus filhos agora, Senhor. Fala aos teus filhos agora. Essa tua vontade, Senhor, nesse momento, ficou em mim, aquilo que o Senhor falou nessa tarde, que o Senhor possa compartilhar também com os irmãos, que possa ser edificante, possamos crescer juntos com essa palavra de família, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Shalom, irmãos, mais uma vez. Vocês estão bem? Glória a Deus. Aleluia. Todo mundo vivo, de pé, então está todo mundo bem. Todo mundo bem. Mesmo que as dificuldades nós treinamos, nós declaramos que tudo vai bem, porque nada é impossível ao que crer. A palavra do Senhor diz que muitos confiam em cavalos e outros em carros e tantas outras coisas, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Nós fizemos menção do nome do Senhor nessa noite várias vezes, no louvor, na oração, na palavra. Que o nome do Senhor venha glorificado, acima de tudo, acima de todos, sobre todo o principado, sobre toda a potestade. O nome do Senhor tem todo o poder nos céus e na terra. Glória a Deus. Você pode se assentar, e nós estamos vivendo esse ano, o ano do resgate, o ano do reparo. Ano do resgate, ano do reparo, ou do resgate. A ordem, ela não vai interferir naquilo que o Senhor tem preparado para a minha vida, para a sua vida, para a vida da igreja dele. E hoje à tarde o Senhor, através de alguns textos, ele compartilhou, através da leitura da palavra, um pouco daquilo que é esse resgate para as nossas vidas, esse resgate para esse tempo de 2024 que nós estamos vivendo desde 1º de janeiro desse ano. E a definição de resgate, assim como a pastora faz, e pesquisar a definição das palavras, o dicionário vai nos falar sobre o resgate, que fala de cara, ele vai nos dizer que é salvamento. Resgate, salvamento. E outras definições, até o efeito de resgatar, mediante o pagamento de quantia determinada. A quantia paga por essa libertação. Não está na Bíblia, está no dicionário. A quantia paga por essa libertação. Ato de libertar, de livrar, livramento, libertação. Extinção de um débito em consequência do pagamento. São as definições que a gente vê do Aurélio, do Google, pesquisa de internet que a gente faz, das 10 definições da palavra, você vai encontrar logo de cara essas definições. E a gente vê o paralelo
nisso com a palavra de Deus, logo no início ele vai dizer que é salvamento, resgate é um salvamento. Então, para nossas vidas esse ano, além de tudo que nós ouvimos da ministração do Bispo Júnior, a palavra profética para esse ano, Deus também tem salvamento para as nossas casas. Deus tem salvamento para a nossa parentela, porque nada é impossível àquele que crê. E quantos estão ainda crendo na salvação da sua casa? Está crendo? Está liberando, guardando e separando essa quantia em reserva para você pagar esse resgate desse salvamento pela sua casa, pela sua família, porque existe, como nós temos sido ministrados pela nossa pastora, existe um preço a ser pago. Ainda existe essa cruz sobre a nossa vida, sobre a nossa família, de resgate, de salvação e de libertação. Isso está na Bíblia. A cada dia que quiser seguir a Jesus, negue-se a si mesmo e escolha um dia da semana para carregar a sua cruz. É isso que está escrito? Não. A cada dia carregue a sua cruz. Cada dia tem um peso de alguma coisa que a gente precisa suportar e passar firme, junto com Jesus. A gente vai conseguir passar por essas etapas das nossas vidas que são diárias, com essa cruz, com esse preço, com esse resgate diário nas nossas vidas. Nós vamos conseguir suportar, porque aquilo que o Senhor nos dá para carregar é leve. O fardo do Senhor, ele é leve. Por mais que a gente sinta o peso do problema do dia, da situação do dia, do caos do dia, daquele dia que a gente está nada vezes nada, que dá igual a nada, é um peso que a gente precisa suportar para aquele dia, porque a palavra do Senhor vai dizer que basta a cada dia o seu próprio mal, os cuidados do seu dia, basta a cada dia o seu mal. Então a gente aguenta firme, com fé e esperança de que aquele dia vai se findar, e que alguma coisa ficou de ensinamento para aquele dia nas nossas vidas, e a gente aguarda o dia seguinte, que as misericórdias do Senhor vão se renovar novamente. No dia seguinte, a cada manhã, as misericórdias do Senhor, elas se renovam sobre as nossas vidas. E o tema que eu coloquei para essa noite é confissões de resgate para a família cativa. E eu vou pedir para você, sentado como você está, abrir a sua Bíblia em Efésios 5, e nós vamos ler os versículos de 21 a 28. Você que também está em casa acompanhando a gente pelo YouTube, que o Senhor também abençoe essa ministração, essa palavra na sua vida, na sua casa, e alcance também você onde quer que se encontre nesse momento, por esse resgate da palavra de Deus, em nome de Jesus. Efésios 5, 21 a 28. Todos ok? Sim? Efésios 5, de 21 a 28. Só um momento. Vai nos dizer: sejam obedientes uns aos outros, pelo respeito que têm por Cristo. Esposa, obedeça ao seu marido, como você obedece ao Senhor, pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja. E o próprio Cristo é o Salvador da igreja, que é o seu corpo. Portanto, assim como a igreja é obediente a Cristo, assim também a esposa deve obedecer em tudo
ao seu marido: marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Ele fez isso para dedicar a igreja a Deus, lavando-a com água e purificando-a com a sua palavra. E a gente pausa aqui e relembra os nossos 31 dias de jejum, de pão e água. E quando eu li isso hoje, eu lembrei automaticamente desse tempo que nós vivemos, Jesus purificando a sua igreja e trabalhando no corpo de Cristo. E a palavra do apóstolo Paulo, aqui no 26, diz: ele fez isso para dedicar a igreja a Deus, lavando-a com água, e purificando com a sua palavra. Jesus, ele é o que da vida? E ele também, como nós comemos, ele é o pão da vida. E a palavra, ela é alimento. Jesus, ele é a água da vida. Jesus, ele é o pão que nos alimenta. E nesses 31 dias que nós passamos, estamos reverberando ainda ao longo desse ano aquilo que nós vivemos nesses 31 dias. Nós rememoramos esse tempo, declarando que Jesus, ele é a palavra, que é o alimento, é o pão da vida. E Jesus, ele é a água viva e é a fonte de água viva. E de dentro de nós fluirão rios de águas vivas. De dentro de nós fluirá Jesus. De dentro de nós fluirá um tempo de cura para as nossas casas, para as nossas famílias, desse resgate de lavar a nossa casa, de lavar a nossa família, de lavar as pessoas que moram conosco, com aquilo que flui de dentro de nós, que é Jesus, que nós estamos sendo lavados por Ele, sendo purificados por Ele e sendo alimentados por esse pão, por essa palavra que nós comemos, que nós recebemos do Senhor, porque Jesus, ele é o pão da vida. E nós lemos a sua palavra e sabemos que é alimento para as nossas almas. Então, nessa junção que nós fazemos de água e pão, de pão e água, não pode faltar esse tempo de resgate para as nossas vidas, para a nossa casa, para a nossa família. Por que esse texto falando sobre o esposo, sobre a esposa? Porque nós precisamos ter um preço de resgate de amor, o amor conjugal entre esposo e esposa na nossa casa, para que esse rio de águas vivas, para que esse fluir de Jesus, que é também amor, possa resgatar aqueles que estão dentro do nosso lar e possam ver através de nós, do nosso amor pelo esposo, do nosso amor pela esposa, assim como Jesus amou a igreja. E Jesus ama a igreja, né? No verbo presente, ele continua nos amando e vindo para resgatar a sua igreja. Nós precisamos ter esse fluir dentro da nossa casa, pagando um preço de resgate, de reconquistar as figuras de esposo e esposa dentro da nossa casa com as suas posições, não com as imposições, mas com as posições de figuras, de esposo, de marido e de mulher, de aquilo que cada um precisa fazer, aquilo que cada um precisa conversar e equilibrar, trazendo a harmonia para a nossa casa, porque são de fato os cabeças na casa, né? O marido é o cabeça, é a figura de autoridade dentro da casa, mas a mulher, ela também tem esse papel importante do equilíbrio, e um depende do outro. E perceba que Jesus, ele não traz uma imposição mais poderosa para o homem nesse texto.
ele faz a comparação do mesmo peso medida tanto para o homem e tanto para a mulher. Mulher, ame o seu esposo, assim como Cristo amou a igreja. Esposo, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Ele não trouxe um peso maior de poder para um ou um peso menor para outro. Ou seja, a figura da mulher na nossa casa, na nossa família, ela é relevante, ela é importante, e ela não pode ser o capacho da família, ela não pode ser a pessoa empregada doméstica da família. E tudo que ela fizer, ela vai fazer com destreza e com amor, assim como Cristo amou a igreja. Ela ama o seu esposo e a sua família e os seus filhos, e esses rios de águas vivas, esse Jesus que flui de dentro dela, da esposa, vai jorrar sobre a vida do marido, e vai jorrar na casa, vai jorrar nos filhos, e fluirão esses rios em todos os cômodos da casa, em todas as vidas que moram naquele lar. E a palavra do Senhor começa a se cumprir com essa junção desses rios de Jesus fluindo de dentro da esposa, do esposo, comendo da palavra. E se Jesus é o rio, se Jesus é a água, nós comemos a sua palavra, como Ele está purificando a igreja e alimentando a igreja com a água e com o pão. Dessa mesma forma nós fazemos isso na nossa casa, ministrando a palavra do Senhor. Então, o preço que a gente vê aqui desse resgate de amor, de comunhão, ele não é, talvez não seja tão caro assim, mas o ajuste desse reparo para viver esse resgate pode começar a partir do momento que a gente tem essa consciência daquilo que a gente carrega dentro de nós. Quando você for para a sua casa hoje, você vai entrar com essa consciência de que dentro de você está fluindo esse rio de águas vivas. Da mesma forma que Jesus está purificando a igreja, Ele está nos purificando. E se esse rio está dentro de nós, esse rio permanece em nós e flui para fora e jorra a água da vida. Então, se jorra a água da vida, quem toma e quem bebe dessa água jamais terá sede. Haverá então a salvação, o salvamento na nossa casa, na nossa parentela. A salvação, ela chegará, porque quem beber dessa água jamais tornará a ter sede. Jesus está dentro de nós, e nós precisamos ter essa consciência de que se alguma coisa não está com um cheiro tão bom, nós precisamos clamar e pedir para que o Senhor brote aquilo que está entupindo dentro de nós. Sabe aquela folha, aquela tampa de esgoto que passa o concreto lá em base, que ninguém consegue tirar, só o cara lá que bater e arrancar a boca do esgoto, tampou e não consegue entrar mais água, não consegue sair mais água. Hoje é um tempo de nós pedirmos ao Senhor e clamarmos ao Senhor para que retire de nós essa pedra que impede esse fluir de jorrar as águas do Espírito, as fontes de águas vivas. E você vai começar a fluir na sua casa. Você vai começar a fluir, esposa. Você vai começar a fluir, esposo. Quando você pedir ao Senhor, quando nós pedirmos ao Senhor, filhos, que essas águas fluam de dentro de nós, que a gente desobstrua, fazendo esse reparo, o dito reparo, para viver o resgate, aquilo que está entupindo, impedindo da gente viver essa realidade nas nossas vidas. É uma palavra profética do Senhor para as nossas vidas. O homem deve amar a sua esposa, assim como ama o seu próprio corpo. O homem que ama a sua esposa ama a si mesmo, porque ninguém odeia o seu próprio corpo,
alimenta e cuida do seu corpo, como Cristo faz com a igreja. Cristo alimenta e cuida do corpo, que é a igreja, que somos nós. Então, da mesma forma que nós cuidamos do nosso corpo, que nós nos arrumamos, que nós nos vestimos e queremos estar bem, queremos estar bonitos, não há nenhum problema com isso. Jesus, próprio Deus, Ele cuida da sua igreja. Vai nos dizer lá o versículo 29, porque ninguém odeia o seu próprio corpo, pelo contrário, cada um alimenta e cuida do seu corpo. De que forma nós temos alimentado e cuidado do nosso corpo espiritual? O que é que nós temos comido e temos que águas têm jorrado dentro de nós, que tem obstruído esse fluir de Deus nas nossas vidas, para que impeça o agir de Deus dentro de nós, bloqueando as águas do Espírito fluir dentro de nós. Então, de qual maneira nós estamos cuidando desse tempo de reparo e de resgate do nosso corpo espiritual? Jesus, Ele é o cabeça da igreja, e nós somos o corpo, e Ele está cuidando do corpo, que somos nós. Mas Ele deixa também essa palavra para nós, que nós também precisamos cuidar do nosso corpo. De que forma nós temos feito isso? E o 30 nos diz: pois nós somos membros do corpo de Cristo. Nós somos membros do corpo de Cristo. Então Jesus tem um trabalho imenso para cuidar de cada parte da igreja. Imagine nós como a nossa casa, como a nossa família, cuidando do nosso corpo familiar, tendo já a consciência de que nós precisamos lavar, liberar as águas do Espírito na nossa casa, na nossa família, que Jesus, Ele é a água da vida, e comendo dessa palavra e sendo alimentado por essa palavra, e alimentando aquele que não tem nada para si, aquele que tem fome e sede da palavra de Deus, venha e beba e coma da palavra de Deus, que é viva e eficaz, e haverá salvamento na nossa casa. Então é um tempo de nós resgatarmos essas águas do Espírito que já estão dentro de nós, só precisamos liberar essas águas. Nós vamos pedir a que o Espírito Santo nos ensine a liberar corretamente as águas dele na nossa casa, na nossa família, na nossa parentela, juntando água e pão, purificação, libertação e alimento para aquele que não tem nada para si. E viveremos esse tempo de resgate, de salvamento na nossa casa. E não para por aí, o tempo de resgate também vem sobre o corpo de Cristo. Todo o corpo diz, agora você vai para um pouquinho antes, para Efésios 4, de 1 a 6, e a gente está quase no fim. Efésios 4, de 1 a 6. Por isso, eu que estou preso, Paulo falando, porque sirvo o Senhor Jesus Cristo, peço a vocês que vivam de uma maneira que esteja de acordo com o que Deus quis quando chamou vocês. Nós estamos vivendo de acordo com os pensamentos que Deus tinha quando Deus nos chamou para sermos filhos dele, para aceitarmos ao nome dele, aceitarmos a palavra dele. Versículo 2: sejam sempre humildes, bem educados e pacientes, suportando uns aos outros com amor. Nós estamos suportando uns aos outros
com amor, ou está fugindo do irmão, está fugindo da realidade, está fugindo do problema? Estamos suportando, tendo humildade uns com os outros, suportando uns aos outros com amor. 3. Façam tudo para conservar. Achei muito interessante esse versículo. Lembrei do texto que a pastora sempre escrevia no final desses 31 dias do jejum, para viver a unidade e seguir para viver a unidade e o amor. Algo nesse sentido, ela vai falar daqui a pouco, vou pedir para repetir, que diz assim: façam tudo para conservar, por meio da paz que une vocês, a união que o Espírito dá. Vou ler de novo. Façam tudo para conservar, por meio da paz que une vocês, a união. Nós precisamos conservar a união. Nós precisamos fazer manutenção na nossa união. Nós precisamos fazer um reparo na nossa união, para que nós possamos viver um resgate da verdadeira unidade, daquilo que Cristo espera de cada um de nós. Como é a frase, pastora, que você terminava sempre os textos? Buscando a comunhão e unidade de Cristo. Buscando a união, a comunhão e a unidade em Cristo. A união, tanto na nossa casa, tanto na nossa família, tanto na nossa igreja, ela precisa ser conservada. Precisa estar sempre de olho em manutenção, tendo cuidado para que ela não possa estragar. Algo que não está conservado não presta mais para nada. Então nós precisamos fazer o reparo na nossa casa, da nossa união. Nós precisamos fazer o resgate da nossa casa e o reparo da nossa união. Vou ler de novo 3 para que nós possamos gravar. Façam tudo para conservar, por meio da paz. O segredo que Deus nos deu, façam tudo para conservar, por meio da paz. E a paz é extremamente ampla. Paz é ter paciência, é ser longânimo, é ser amoroso, é ser obediente, é ser criterioso, é ser educado, como ele diz lá nos primeiros versículos, é ser usar os frutos do Espírito. Isso vai aflorando nas nossas vidas e vai nos dando paz. E para situações adversas que chegam na nossa casa, na nossa família, no nosso cotidiano, na nossa igreja, nós vamos conservando a união. Ao invés de trazer um problema maior, a gente tenta conservar a nossa união através da paz. Eu vivi essa experiência fazendo esse jejum dos 31 dias, como eu no carro vindo com a pastora e com o Diácono Oswaldo domingo. Eu vou compartilhar com vocês muita coisa que eu gostaria de dizer a um e a outro, ou em um grupo, ou pessoalmente, ou enfim, muita coisa que eu queria falar com minha língua, que também precisa ser ungida a cada dia. Eu deixei de falar, deixei de fazer por causa do jejum, por conta da misericórdia, do arrependimento e da graça. Então muita coisa foi filtrada, que eu deixei de falar por conta do exercício do jejum de 31 dias. Eu digo, quando você fez todos os 31 dias de jejum, teve dias que eu não consegui fazer, mas eu tive uma consciência de um arrependimento e de misericórdia e graça. E o efeito que o Senhor queria produzir na minha vida não era um sacrifício de todo. Eu fiz os 31 dias. Mas surtiu o efeito de um estrago maior que eu poderia ocasionar
se eu não lembrasse do jejum e do propósito e do compromisso, daquilo que eu fiz, daquilo que eu tinha feito. Aquilo reverberou naquele dia e produziu o efeito da misericórdia, do arrependimento e da graça na minha vida, e eu segui em frente. Então, sempre aproveite, queridos, esse tempo de jejum, seja de 31 dias. Se você não conseguiu fazer os 31 dias, siga em frente. Parou um dia, continue no outro. Os 10 dias do jejum de Daniel, parou um dia, segue no outro. O Senhor está nos dando essa oportunidade única de nós vivermos esses últimos tempos o evangelho genuíno da igreja primitiva. E eu fico imaginando se nós fôssemos uma igreja que não se preocupasse com esses valores bíblicos. Desde quando eu entrei aqui, desde a época do pastor Silvaninho, da pastora Ana, eu sempre observei que sempre nós tivemos esse cuidado com os princípios bíblicos da palavra do Senhor. Então a gente vive um tempo de evangelho genuíno. Então sempre aproveite de receber uma oportunidade de fazer esse tempo de jejum ou de oração. Aproveite, porque a gente vai se exercitando para que nos próximos a gente faça com mais eficácia, com mais afinco. A gente vai treinando a nossa carne e a gente vai sendo experimentado naquilo que o Senhor dá e direciona as nossas vidas para a nossa igreja. Por que eu digo isso? Porque o 4 nos diz, para a gente encerrar, ele diz que há um só corpo e um só Espírito e uma só esperança para o qual Deus chamou cada um de vocês. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo, 6. E há somente um Deus e Pai de todos, que é o Senhor de todos, que age por meio de todos e está em todos. Aleluia! Glória a Deus! Há uma só fé, um só batismo, um só Espírito, uma só comunhão, um só propósito de unidade, de fé, de esperança, de estarmos juntos, de estarmos reunidos, de estarmos em unidade, em comunhão, aprendendo uns com os outros, suportando uns aos outros. Você precisa aproveitar esse ano para se juntar com aquela pessoa que você menos gosta na sua casa, na sua família, para se aprumar, conservando a união. Você precisa aproveitar o tempo agora na igreja de se juntar com aquela pessoa que você tem menos afinidade, para que você possa, junto com ela, puxa vida, eu achei que você era assim, mas você é completamente diferente de tudo que me falaram a seu respeito. E aí as escamas de Satanás, elas caem por terra, e a unidade do Senhor na sua vida começa a aflorar, porque você entende o princípio de conservar a união na sua casa, na sua família. Então não adianta nós fugirmos da nossa realidade de consertarmos a nossa unidade e o nosso reparo e o nosso resgate de estarmos juntos aqui, porque nós estamos aqui, essas pessoas que estão aqui, essa pessoa que está do seu lado, você vai viver com ela no céu eternamente. Então, se nós temos uma falta de afinidade com algum de nossos irmãos, é bíblico, nós precisamos conservar a união. Então é tempo de nós afinarmos essa união aqui na terra, porque nós vamos subir e vamos viver juntos eternamente lá em cima. Lá em cima não vai ter placas de igrejas. Nós vamos viver eternamente com essa pessoa que está do seu lado, atrás de você, na sua frente, com aquela pessoa que não veio hoje,
com aquela pessoa que você gosta, com aquela pessoa que você não gosta, a gente vai viver e ensinar eternamente. Então é tempo de nós conservarmos a nossa união aqui na terra, enquanto o Senhor nos dá essa palavra. Então, encerrando, eu digo para você: conserve a água do Espírito, repare e busque o resgate de desbloquear dentro de mim, dentro de você, aquilo que impede de se fluir dessas águas. E comamos desse pão, que é Jesus, a própria palavra de Deus. Ame seu esposo, sua esposa, seus filhos, seus parentes, seu irmão, sua irmã, sua parentela. E exercite o amor e conserve, através da paz, a união entre vocês. Selem e celebrem a unidade do corpo de Cristo como igreja, suportando uns aos outros em amor, até que Ele venha e busque a sua igreja sem manchas, sem rupturas, sem buracos, sem estar destroçada. A palavra do Senhor diz que quando o Filho do Homem vier, será que Ele vai achar fé na terra? E eu diria, será que Jesus vai achar o corpo dele aqui na terra, já que Ele é o cabeça? Além da fé, Jesus encontrará o corpo dele, que somos nós, aqui na terra. Se Jesus voltasse agora, Ele encontraria o seu corpo em São Gonçalo. Não estou falando de número de pessoas, isso não é importante. Jesus encontraria em nós, como igreja, como corpo de São Gonçalo, o corpo que iria subir na face da terra, o corpo que iria subir. E aí a gente segue encerrando, falando que nós precisamos seguir a paz com todos. Sem ela, a paz e a santificação. Sem ela, nós não veremos a Deus. Seguir a paz com todos. Seguir a paz com todos. E a unidade, e a fé, e o amor, e a esperança continuem reinando nas nossas vidas. Que o Senhor abençoe essa palavra no seu coração, que nós possamos meditar e exercitar ao longo desses dias, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. É muito engraçado ver ele falando que ele tem que segurar a língua, né? Quem vê não diz, né? Se engane não. Né? Não se engane não. Ele só tem fofura aqui, ó. Não sabia. É, meu Deus, não se engane não. Coisa pra ele não. Você é tão sanguíneo quanto eu. Tão sanguíneo quanto eu. Como é aquela outro temperamento de sanguíneo? Fleumático não, você não é fleumático não, você é sanguíneo com aquele outro muito nervoso, calor. Aí, ó. Ninguém se engane não. Ed é tão fofinho. E esse dia a gente estava conversando sobre isso mesmo. Cristina, isso mesmo, meu Deus do céu, como está esse menino? Edmundo 2. E meu pai era assim, olhava, ninguém dava nada pro pai, mas vai pisar no carro, vai. Não vê o que acontece, né? E ele falando do jejum, quero falar isso aqui rapidinho, já vai encerrando, mas para você ver que essa questão de você não conseguir fazer o jejum, ou deixar para fazer o de outra vez, não tem problema nenhum. O que importa é o seu compromisso, sabe? Com a igreja em unidade, porque nós estamos em grupo, né? Nós participamos da igreja, somos da igreja, escolhemos participar da igreja do Caminho das Águas, e aí ela levantou esse jejum na primeira semana do ano, né? O jejum de Daniel, que era em maio, e aí, né? Foi antecipado para janeiro, mas em unidade, né? Todos juntos em unidade.
só o Senhor, só Deus. Porque você serve a esse Deus. Você está em uma congregação. Então nós precisamos estar em unidade. E é essa unidade que o Senhor me direcionou desde o ano passado, no início de dezembro, quando a gente começou a fazer o jejum. Buscando a comunhão e unidade em Cristo. É isso que Deus quer. Um só corpo, um só caminho, um só Senhor, um só Espírito. Uma só igreja geral. Nós somos igreja. E aí ontem, para confirmar isso, a bispa foi lá eu estava na sede ontem e a bispa passou a minha para sentar e tal. Aí a gente estava comendo assim, não, estou no jejum de Daniel. Eu disse assim, não acabou já, ela fez sério, filha, mas eu não pude fazer. Porque ela estava com visita em casa. Então assim, é natural, mas ela não fez no início, mas está fazendo agora. Por quê? Compromisso. Ó, a inteligência. Eu não fiz, mas eu vou fazer, porque eu estou com o corpo. Então, minha irmã, ela não é evangélica, mas ela acompanha tudo conectado. Ela foi na caminhada, no estudo, ela faz tudo. Aí quando falou que é do Daniel, ela disse, ela não vou poder fazer, porque eu estou em São Paulo, na casa de outra pessoa do filho, né? Mas quando eu voltar, eu vou fazer. E não é nem a nossa congregação. Mas ela disse que compromisso e ela faz tudo. Eu falei, mandei para ela Mas ela é evangélica, né? Ah, ela não é evangélica. eu lembro que eu falei que não conhece, que agora ela era crente porque estava destruindo as imagens de casa. Mas ela faz tudo assim, conectado, acompanha, né? Aí você vê, né? Nós, eu digo nós porque faço parte desse corpo, mas muitos não fazem, não estão nem aí. Ah, não vou fazer mais não, já passou mesmo, né? Aí depois olha o ímpio sendo abençoado. Aí no caso da sua irmã, vai ser abençoada, você olha assim, mas por quê? Porque ela nem é, mas ela já tem discernimento, a inteligência de Deus na vida dela, que o Senhor está levando ela a fazer o que é certo. E aí quem é crente não faz, não é abençoado, e aí não fica queixando. Por quê? Simplesmente porque não obedeceu. Não vou fazer nada, esse negócio da pastora 31 dias, vamos aí agora, 10 dias, mais 366 dias que o bispo levantou, e todo mundo tem que fazer. 366 dias de jejum. Tá bom para você? Para mim tá ótimo. Por quê? Porque o Senhor já está me treinando. O Senhor já me levantou nessa carga para treinar você. Agora você não está ligado. O Senhor está treinando a gente, é porque a gente não sabe o que vai vir ali na frente. A gente não sabe o que está por vir, mas Ele sabe. E Ele está preparando a igreja. Agora você não está ligado. Então se ligue. Porque dias melhores virão. Para não dizer o contrário. Mas nós não sabemos o que vai acontecer daqui para frente, gente. A guerra de Israel não acabou. A Ucrânia ainda não acabou. Vai acabar quando, pastor? Quem sabe? Você está vendo aí o que está acontecendo no Brasil, aqui dentro, com o presidente que nós não, né? Porque eu não votei nele. Mas com o presidente que foi eleito. A gente está vendo as articulações das coisas aí acontecendo. Está gravando, né? Já para parar. A gente não sabe o que pode acontecer.